Desde o início dos tempos, o ser humano olha para o desconhecido e tenta explicar o que não entende. Das profundezas do mar aos desertos esquecidos, criaturas misteriosas sempre habitaram as nossas histórias, alimentando tanto o medo quanto a esperança. Mas, e se eu te dissesse que algumas delas realmente existiram? Ou melhor, que a inspiração para elas estava bem debaixo do nosso nariz? Prepare-se, porque hoje você vai conhecer os 7 animais mitológicos que nasceram da realidade. Bem-vindo ao Curiosidades do Mundo, onde o impossível ganha vida. Vamos começar pelo mais famoso de todos, o dragão. Eles aparecem em praticamente todas as culturas do mundo. Na China, trazem sorte e prosperidade. Na Europa, espalham o caos e guardam tesouros. Mas de onde eles vieram? Acredite ou não, tudo começou quando antigos agricultores chineses, enquanto aravam a terra, encontraram algo extraordinário: fósseis de dinossauros. Sem saber o que eram aqueles ossos gigantescos, eles acreditaram que eram os restos mortais de dragões celestiais, seres divinos que viviam nos céus. Lá na Grécia, a história se repete. Fósseis de grandes répteis marinhos e pterossauros, os dinossauros voadores, deram origem a lendas de serpentes voadoras e monstros alados que desafiavam os heróis. Como curiosidade, o nome chinês para fóssil é longu, que significa literalmente ossos de dragão. Em sexto lugar, temos o unicórnio. Antes de se tornar um símbolo de pureza e magia nos contos de fadas, o unicórnio original era uma criatura bem real e imponente. O Elasmotherium sibiricum, também conhecido como o verdadeiro unicórnio siberiano. Imagine só, um parente dos rinocerontes com até 4 metros de comprimento e um chifre gigantesco, com quase 2 metros bem no meio da testa. Ele viveu há cerca de 35 mil anos. Quando os povos antigos encontraram seus crânios e ossos, a imaginação voou longe. Eles visualizaram cavalos mágicos, puros e poderosos, com chifres que teriam poderes curativos. E sabe o mais curioso? Durante a Idade Média, o famoso chifre de unicórnio, vendido como uma relíquia mágica, era na verdade o dente de um narval, a baleia do Ártico. Agora, mergulhando para o número 5, encontramos a aterrorizante serpente marinha. Marinheiros antigos, depois de meses no mar, juravam de pés juntos ter visto monstros assustadores, com olhos gigantes e corpos tão longos quanto seus próprios navios. Essas histórias alimentaram o terror das profundezas por séculos. Mas o que eles realmente viram? Provavelmente eram encontros surpreendentes com lulas colossais, que têm os maiores olhos do reino animal, ou com enguias gigantes e até mesmo baleias feridas que se moviam de forma estranha na superfície. Quando fósseis de ictiossauros, répteis marinhos gigantes parecidos com golfinhos, foram descobertos, muitos pensaram: é a prova, uma serpente do abismo existiu. Na mitologia nórdica, a lenda de Jormungandr, a serpente que cresceu tanto que cercava o mundo inteiro, pode ter nascido dessas visões misteriosas e aterrorizantes do oceano. Subindo das profundezas para os céus, em quarto lugar, temos a fênix. O magnífico pássaro que morre em chamas e renasce gloriosamente das próprias cinzas é um símbolo universal de renovação. Mas essa ideia fantástica surgiu da observação de aves bem reais. No Antigo Egito, os sacerdotes observavam os flamingos e as ibis, aves sagradas, nas margens do Nilo. Ao amanhecer e ao entardecer, a luz do sol refletia em suas penas, criando a ilusão de que elas estavam pegando fogo. Assim, nasceu o mito da ave solar, associada ao deus Ra. Na Grécia, a fênix se tornou um símbolo do tempo, do ciclo da vida e da imortalidade. E lá na China, sua contraparte, o Feng Wang, representava a união perfeita e o equilíbrio entre o Yin e o Yang. Em terceiro lugar, o guardião dos tesouros, o grifo. Com a cabeça e as asas de uma águia e o corpo poderoso de um leão,
O grifo era o protetor dos tesouros antigos nos desertos distantes. A origem desse mito é fascinante. Nômades que viajavam pela Ásia Central encontraram fósseis de Protoceratops, um dinossauro que tinha um bico curvado e uma espécie de escudo ósseo no pescoço. Sem entender o que era, eles juntaram as peças. O bico parecia de uma ave de rapina gigante e o corpo robusto de um felino. A partir daí, imaginaram um híbrido poderoso. E como esses fósseis eram frequentemente encontrados perto de minas de ouro, o mito se fortaleceu. O grifo era o guardião das riquezas do deserto. Ele se tornou um símbolo de coragem e poder, tão importante que foi parar nos escudos e brasões de reis medievais. Navegando para o nosso segundo lugar, ouvimos o canto da sereia. Marinheiros solitários afirmavam ouvir vozes femininas vindas do oceano, melodias que encantavam e muitas vezes levavam à perdição. Hoje, sabemos que essas vozes eram provavelmente os sons de peixes-boi e golfinhos que, vistos de longe e através da neblina, podiam parecer figuras humanas na água. Com o tempo e muita imaginação, nasceram as sereias da mitologia grega. Seres metade mulher, metade peixe, que enfeitiçavam marinheiros com o olhar e a voz, atraindo-os para as rochas. A própria palavra sereia vem do grego seiren, que significa aquela que encanta, ou aquela que amarra. E, finalmente, no primeiro lugar, guardando as portas do submundo, temos o Cérbero, o temível cão de 3 cabeças que guardava as portas do inferno na mitologia grega, garantindo que os mortos não escapassem e que os vivos não entrassem. Mas a origem dessa criatura aterrorizante pode vir de algo real. Fósseis de Orthrus, um canídeo pré-histórico que realmente existiu e cujos restos foram encontrados em cavernas consideradas portais para o além. Além disso, os cães eram símbolos de passagem espiritual na Grécia Antiga, frequentemente usados em rituais e sepultamentos, guiando as almas. Com o tempo, essa forte ligação simbólica com o mundo dos mortos, misturada com a descoberta de fósseis estranhos, gerou o mito do implacável guardião de 3 cabeças. Essas criaturas lendárias podem não ter existido exatamente como nas histórias, com todo o seu poder e magia, mas todas elas nasceram de algo real, de fósseis de dinossauros, do medo do desconhecido no oceano, da simples observação da natureza e, claro, da incrível capacidade humana de imaginar. E talvez seja isso que mantém os mitos vivos até hoje. A vontade de acreditar que o extraordinário sempre esteve, de alguma forma, entre nós. Aqui é o Curiosidades do Mundo, onde o passado e a fantasia se encontram. Se você gostou de desvendar esses mistérios, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Até o próximo mistério.